Eu nasci num lar cristão, meu pai é pastor, minha família é uma família de pastores. Então, meu lar foi um lar estruturado, tive uma família estruturada com irmã, pai, mãe. E eu, naturalmente, seria a pessoa que as pessoas esperariam ter uma vida perfeita. Só que algumas coisas aconteceram na minha vida que me deixaram 4 anos em tristeza profunda. Todo dia eu acordava sem vontade de fazer qualquer coisa, sem vontade de ir à escola, de ir à igreja, de trabalhar. Na época que tudo isso começou, eu era menor aprendiz. Então, como eu sempre fui uma menina muito sorridente, as pessoas esperavam olhar para mim e ver um sorriso. Então, eu tinha que todos os dias vestir uma máscara sorridente e passar uma alegria para as pessoas que eu mesma não sentia. E tudo isso aconteceu porque eu comecei a pensar umas coisas muito ruins sobre mim. Eu me sentia uma pessoa inútil, eu não me sentia nem um pouco amada pelos meus amigos, pelos meus pais. Na verdade, eu sentia que eu nem tinha amigos. Eu me sentia completamente descartável, sem valor. Me sentia alguém que se sumisse em qualquer momento da vida, ninguém ia perceber. E eu passei muito tempo assim, de maneira que eu comecei a perder o sentido de valor da vida. Eu sentia que não tinha necessidade de eu estar aqui, eu não tinha necessidade de viver, as pessoas não precisavam de mim. Se eu era inútil, não tinha por que eu estar nos lugares, não tinha por que eu fazer qualquer coisa. E, além disso, lógico, não é só uma maneira de se sentir mal por dentro, mas também de se sentir feia, de se sentir alguém que as pessoas não olham, que não notam, alguém totalmente desprezível. E apesar de conhecer muito bem a Bíblia, de estudar a Bíblia desde nova, por ser filha de pastor, ter um conhecimento bíblico bem embasado, de saber mesmo sobre a palavra e sobre Deus, praticamente esqueci todas essas coisas. Eu vivi de uma maneira que essas verdades já não faziam mais sentido para mim. Não tinha como eu ser parecida com Jesus, não tinha como eu ser filha de Deus se eu realmente era uma pessoa que as pessoas não queriam por perto, insuportável. Alguém que as pessoas olhavam e não davam nem um valor. Essa era a minha impressão sobre mim mesma. Isso é o que eu pensava que as pessoas diziam e pensavam sobre mim. Até que um dia alguém entrou na minha vida e essa pessoa, apesar de ser muito nova na minha vida, no meu convívio, eu senti paz, eu senti vontade de contar para ela o que eu estava passando. E eu não era uma pessoa de me abrir, sabe? De ter coragem de contar de mim para os outros. E eu senti no meu coração que eu podia conversar com essa pessoa, que eu podia falar para ela o que eu estava passando. Mas ia ser uma vergonha muito grande abrir tudo que eu estava vivendo se a minha vida era uma farsa, se eu praticamente vivia 24 horas por dia fingindo. Essa pessoa disse verdade sobre mim, o que a Bíblia fala sobre mim, e hoje eu quero falar isso para você. Você tem a mente de Cristo e por isso você não é burro, você não é burra. Você é filho de Deus, você foi feito filho de Deus e por isso é impossível que você seja inútil, que você seja insuportável, que você seja desprezível. Também diz que a sua vida vale preço de sangue, porque Jesus deu a vida dele por você. Então você não é uma pessoa sem valor, você não é alguém que pode ser desprezado pelo mundo, porque Ele ama você, Ele me ama. E mesmo depois de tanto tempo achando que ninguém me amava, hoje eu entendo que por mais que um ou outro na minha vida possam não querer a minha amizade, ou não gostar de mim, ou dizer palavras más sobre mim, tudo que dizem sobre mim não chega perto da verdade que é a verdade de Deus sobre mim. E da mesma forma, nada do que as pessoas possam te dizer, nada do que invade a sua mente sobre você, que você não presta, que você não é amado, que você é uma pessoa qualquer na multidão, tudo isso não pode ser verdade, porque Deus fala coisas diferentes sobre você.